Oi, passando aqui no começo do vídeo, só pra deixar alguns avisos, se você tá me conhecendo por esse canal, ele é o meu canal secundário, aqui eu posto reacts e alguns conteúdos mais simples. Se você puder dar uma passada no meu canal principal, lá os conteúdos são um pouco mais complexos, os vídeos levam um pouco mais de tempo pra produzir, mas são muito bons. Eu também faço lives de domingo a domingo, são todos os dias, então se você puder me dar essa oportunidade, eu agradeço muito e vou ficar muito feliz de receber você na minha live pra poder a gente curtir junto. É um vídeo de Analog Horror. Vocês vão olhar agora são obras do canal Grumblit Unk Entertainment. Créditos totais a ele e os links estão aí na descrição. E aí, gente? Antigamente nesse canal eu tinha o costume de pelo menos uma vez por mês trazer uma animação aqui pra vocês. E alguns nomes bem legais já passaram por aqui. Spooky Train, The Separation, Another Lily, Pleasant Inn. Só que eu acabei tomando um strike em um desses vídeos. E por medo eu acabei tirando todos os vídeos do ar. Só que eu sempre senti saudade de trazer análises de animações aqui pra vocês. E eu quase terminei com essa saudade há um tempo atrás, quando eu descobri a animação The Boy and the Camera. Eu achei aquele trabalho super interessante, mas eu acabei não fazendo e eu nem sei exatamente o porquê. Desde então Acho que eu nunca sempre tinha visto fiquei o de rosto olho dele, nesse do El canal Hippie. Grumblit Inc. Mano, faz um tempo que ele Entertainment pra mostra ver o mais rosto já. obras desse criador que eu gostei bastante. E há mais ou menos um mês ele lançou uma animação extremamente interessante. E dessa vez eu resolvi não perder o timing e aqui estamos. Nesse vídeo a gente vai entender o que é The Hunt Among the Green e a floresta de carne viva. Amigos, eu preciso transportar vocês para outro lugar para fazer esse vídeo, então sejam bem-vindos à minha sala. É tarde da noite, geral da tua casa já foi dormir e por algum motivo tu resolve ficar na sala Ele me ainda. lembra o E Calango então a misturado com programação da Golart. noite no canal infantil começa, Foda. tal qual Nick Night ou então uma Adult Swim, e nisso passa uma chamada. Get ready to quest with Pippin and friends on the awesome adventures of Pippin Fun Possum. Coming up soon. But first, it's time for another twinkling tale on Star O'Clock Stories. Only on Pior que eu vi outros canais postando sobre Tiny Toe esse TV. bagulho aí. Não, você sabe como? Tô ocupado. Histórias do Relógio Estelar. Essa tradução foi uma tradução freestyle que eu fiz porque eu simplesmente não faço ideia de como localizar essa frase para português. Enfim, como já ficou claro, a gente tá vendo a programação de um canal chamado Tiny Two TV. E eu não sei porque isso aí me lembrou o Gloob. Quem lembra do Gloob? Esse Histórias do Relógio Estelar é tipo um programa que passa no intervalo da TV. E nele a gente vai ver uma história. E o nome dessa história é A Caça entre a Fauna, The Hunt Among the Green. Nessa história a gente vai acompanhar uma garota de 8 anos chamada Brooke. Essa menina fazia parte de um grupo de escoteiros, o intitulado Green Girl Guild, ou Guilda das Garotas Verdes. Se trata de uma turma de escoteiros formada somente por garotas, e a Brooke é a melhor delas, sendo a participante com mais distintivos da turma. O que rola é que nesse dia, todas as meninas iriam receber uma nova missão. Elas precisam completar uma lista de itens. Fazendo isso, elas ganhariam mais um distintivo, e a Brooke, sendo a mais premiada da turma, precisava desse distintivo primeiro que todas as outras. E lá vai ela. As coisas da lista incluem algo macio, algo afiado, algo colorido, algo preto e algo brilhoso, e ela tá no meio da mata. Quando a gente vê os itens que ela pegou correspondente a cada coisa, são coisas da natureza no geral, só que ainda falta algo brilhoso. Mas o que tem na natureza de brilhoso? A Brooke resolve essa fácil. Ela enxerga algo brilhando num canto, e quando ela chega lá, um espelho quebrado. Esse espelho parece aqueles espelhos pra se maquiar, mas isso aqui é uma reserva, e reservas são constantemente limpas. Como é que isso tá aqui? Não importa, o que importa é que ela achou que ela precisava. E também agora ela tem mais um pepino pra resolver. Enquanto ela se distraiu com o espelho que ela encontrou, um passarinho maldito roubou a mochila dela. Mochila essa que continha todos os itens que ela já tinha coletado. Se ela perder essa mochila, ela volta pra estaca zero na competição. Nisso ela sai correndo atrás do pássaro pra tentar recuperar tudo. Só que naquela correria, ela não notou que ela tava se distanciando demais do resto do grupo. E aquela era uma reserva bem grande. Pra se perder lá dentro, era 2 palitos. E depois de muito correr atrás do pássaro, ela acaba por achar a mochila dela. Só que pro azar dela, essa Fazendo mochila tava flamenguista. totalmente vazia. O pássaro realmente só queria sacanear ela. Quando ela pega a mochila e o foda. calor do momento passa, ela nota que ela não faz ideia de onde ela tá. Ela foi muito fundo na reserva e acabou perdendo o caminho de volta. Como ela já tava perdida, ela não quis arriscar tentar voltar. Quando vê, ela se perde mais ainda. Ela prefere acreditar que as pessoas da turma dela vão notar a ausência dela e iriam mandar um resgate. Então, ela se senta e espera um pouco, espera muito e nada. Ninguém encontrou ela. Ou, pelo menos, era o que ela pensava.
pausa, esse personagem aí me é familiar. E eu não fui o único a notar isso. A Brooke também notou ele, e ela fala o nome dele, inclusive. Você é o Pippin von Possum da TV? Lembra que eu citei que o programa que a gente tá vendo se tratam de algumas historinhas que se passam durante a propaganda da Tiny2 TV? Então, lá no começo, quando tava tendo a chamada na propaganda, foi citado que o programa que ia passar logo depois desse que a gente tá vendo era justamente as aventuras de Pippin von Possum. A gente pode até ver um desenho dele aqui na propaganda. Se ele é de um programa de TV, o que ele tá fazendo uma aqui? parada que é foda pode que ser eu que seja um não sei crossover, nada sobre a afinal, história isso que a disso gente aí. tá olhando Aí é também é meio um foda, não programa consegui de adicionar TV. muito. Não quebra a imersão. Quando a Brooke pergunta o que ele tá acompanhando fazendo com aqui, vocês. ele diz que tá fazendo uma pausa das aventuras comuns dele pra visitar a floresta. Nisso, então, ele vai perguntar o que ela tá fazendo ali no meio da floresta. E ela é bem direta. Eu tô perdida. O Pippin até faz uma piada dizendo, pô, você sendo escoteira com esse monte de distintivos perdida na floresta? E ele falar isso faz a Brooke se sentir Nem eu tô vendo confortável. agora porque Afinal, você tá ele mostrando. elogiou ela, Vídeo novo do ressaltando El os Hip, né? distintivos que ela tem. As coisas que mais importam pra ela. E ela se sente tão confortável que vai confiar nele. Por sorte, o acampamento fica exatamente na direção pra onde eu tô indo agora. Fique à vontade pra vir junto. Um detalhe que me chamou a atenção nessa cena é que o caminho que o Pippin vai pro acampamento é o exato oposto da onde a Brooke veio. E até mesmo o narrador da história nota isso quando ela segue ele. The two of them continued on into the wood. Eu não sei se no universo de Among the Green isso é Confiaria comum, nesse mas eu não jovem acho casal certo aí. confiar em estranhos. Ainda mais se o estranho for um literal marsupial quadrúpede em tamanho Rapaz, humano. E mais estranho essa ainda, cara de malandro durante a que ele tem caminhada, aí. a Brooke acaba notando uma foto de uma criança caída. Isso pode ter sido perdido por alguém. Apesar da situação toda tá estranha, uma foto caída não denuncia nada exatamente. Então a Brooke só ignora e continua andando com o Pippin. Até que de repente, Pippin para a sua caminhada. A Brooke pergunta se falta muito e reclama de dor nas pernas. Então o Pippin solta a frase que eu odiaria ouvir se eu Cara de estivesse na usuário, pele da exatamente. Brooke. Parece que eu não Cara conheço o caminho tão cara bem de quanto de pensava. flamenguista. esse cara. Aí é fogo. Ali naquele momento que eles notam que eles estão perdidos, eles vão ouvir um som. E quando eles vão averiguar o que era simplesmente uma garrafa de refri. Meus amigos, Billy Bottle Pop. Essa coisa aí tava mexendo numas latas e baldes. Inclusive era esse o barulho que eles estavam ouvindo, dos metais, das coisas batendo. Agora prestem bem atenção no diálogo que eles vão ter. Ooh, you're hurt. We're lost. We can't find our way to the Green Girl Guild camp, explained Pippin. Não ia demorar muito pro Pippin mostrar sua malícia. Caso vocês não tenham notado, o Billy Bottle ia falar, você chegou em casa, mas o Pippin interrompe ele dizendo estar perdido. Ooh, you're hurt. We're lost. We can't find our way to the Tá Green achando que Girl essa Guild mina camp. come O cogumelo? Pippin tá tramando algo pra Brooke e ela não notou isso ainda. Ela fica muito ocupada nessa parte, prestando atenção no balde que o Billy Bottle tava mexendo. E isso é estranho. Durante a conversa que eles vão ter, a garrafa vai se gabar de saber o caminho pro acampamento. Caminho esse que o Pippin claramente não sabia. A Brooke até pergunta se ele realmente sabia o caminho, só que a garrafa vai interromper ela com frases de efeito, sei lá. Eles agem de forma bem cartunesca, então eles ficam soltando um monte de frases de efeito toda hora. Só que durante aquela conversa, eles vão ouvir alguém falando algo, gritando algo vindo da floresta, da exata direção que veio a garrafa. I don't recognize that voice. Já deu pra notar que tanto a garrafa quanto o Pippin têm segredos. E talvez essa voz, a origem dela, ou então o que ela esteja falando, seja mais um segredo deles. Acaba que a garrafa e o Pippin só ignoram. E por não ter muito o que fazer, a Brooke Que bizarra ignora sessão também. de E TV lá vão velha, eles de por novo favor. pra dentro da floresta. And so the three of them Cara, pior que a animação desse canal é bem feita, velho. into É the um wood. canal gringo que faz esse bagulho aí. A garrafa vai fazer eles andarem ao caminho oposto que eles estavam vindo. Eles vão passar por uma ponte, vão passar por um acampamento visivelmente abandonado, sucateado. E isso é bem suspeito. Só que a Brooke, sendo uma criança de 8 anos, só ignora. Como já ficou muito claro, eles só estão tentando enrolar ela. Eles não vão levá-la de volta. Eles andam tanto naquela floresta que chega a ficar de noite. Eles param e a garrafinha admite finalmente que não sabe o caminho. E quando a Brooke ouve isso, ela começa a ficar realmente com medo. Até então, ela só tava preocupada
preocupada deles estarem demorando pra voltar. Ela não tava com medo de talvez não voltar. Você tem que saber onde a gente tá, por favor. Alguém precisa estar vindo atrás de mim, eu não posso ficar aqui pra sempre. A Brooke vai acabar se culpando por tudo isso que tá acontecendo. Ela vai achar que a culpa de tudo isso tá acontecendo é por ela querer ser uma escoteira exemplar, a primeira a terminar. Ela inclusive remove a sua faixa de raiva e sai andando floresta dentro, sem saber pra onde ir. Os personagens acabam ficando pra trás, perguntando o que ela vai fazer, pra onde é que ela vai, dizendo que eles vão achar o caminho. Só que a Brooke não dá ouvidos, e enquanto ela anda com raiva, ela acaba caindo. E é aí que ela nota que talvez ela realmente não consiga sair dali tão cedo. Nessa hora, tanto o Pip quanto a garrafa tentam consolar ela, duas cobras. Só que de repente, uma luz se acende na frente deles. E na hora, a Brooke já reconhece essa luz. E sem medo, ela vai em direção. A luz estava vindo simplesmente de Jenny Joy Juniper. Jenny, eu achei que nunca mais ia te ver. Pausa pro contexto. Caso vocês não tenham notado, essa Jenny era um brinquedo que estava acompanhando a Brooke desde o início. A última vez que a gente viu ela em tela foi no momento em que o pássaro roubou a sua mochila. Ou ela parada ali no banco. Agora a pergunta que fica é, como é que ela veio parar aqui? E como que ela tá falando com a Brooke? Sim, o brinquedo fala com a Brooke aqui, dizendo que jamais abandonaria ela. Se bem que a dúvida real deveria ser como que ela veio parar aqui, porque ela falar não deve ser uma dúvida. Tem literalmente uma garrafa e um marsupial falando com a Brooke. Esse brinquedo se mostrou inanimado antes, por isso como é que ele veio parar aqui? Só que a gente não sabia se ele não falava. Enfim, o ponto é que a Brooke não vai estranhar nenhuma coisa nem outra. Tanto ela quanto a garrafa e o Pipan vão explicar pra Jenny Joy que eles estão perdidos. E a Jenny Joy diz pra Brooke que as outras meninas estavam preocupadas com o sumiço dela. E ela também vai garantir que ela vai conseguir levar a Brooke de volta pra onde ela pertence. Ok, talvez a Jenny Joy seja uma luz no fim do túnel, literalmente. Ela vai dizer que ela vai iluminar o caminho pra Brooke. E nisso ela vai começar a emitir mais luz com detalhes no ar. Junto disso, uma cantiga vai tocar do seu peito. E isso encanta a Brooke, que fica ali olhando. Isso vai dando uma bobeirinha. A Brooke parece que tá caindo de sono, mas na verdade ela tá em transe, sendo guiada pela Jenny Joy ainda mais fundo naquela floresta. A nossa querida Brooke foi deixada inconsciente. Ela acorda no que parece ser um acampamento pequeno, afastado. A visão dela tá meio turva, então tá um pouco difícil enxergar o que tá na... A visão dela tá meio turva, então é meio difícil enxergar o que de fato tá na frente dela. Mas o que ela consegue notar logo de cara é que ela tá amarrada. Brooke acaba de notar que ela foi vítima de um sequestro na floresta. Quando a sua visão retorna totalmente, ela enxerga o Pippin sentado num tronco, com uma fogueira e uma panela atrás dele. E dá pra notar também que ele tá comendo algo. De repente, o Pippin se vira pra trás e a Brooke tenta fingir que tá dormindo. E por incrível que pareça, ela tem êxito nisso. Ela ouve o Pippin indo embora assobiando. E quando ela nota pelo som que ele tá distante o suficiente, ela abre os olhos e tenta se soltar. Nessa segunda olhada pra onde o Pippin estava, a Brooke fica ainda mais apavorada e o motivo é simples. Caso vocês não tenham notado, na panela ali tem uma mão. E eu acho que vocês já entenderam o que tá rolando aqui, né? Se uma criança de 8 anos já entendeu, Pippin e muito provavelmente a garrafa também, ambos são canibais nessa floresta. E aquela voz de alguém em meio às árvores que eles ignoraram provavelmente era uma vítima. Aquele espelho quebrado talvez fosse de uma outra vítima. E se a Brooke quiser sair daí com vida, ela vai ter que agir. Pra conseguir romper os nós que ela tem tanto nas mãos quanto nos pés, ela espertamente pega o espelho quebrado que ela havia deixado no bolso mais cedo. E enquanto ela faz isso, a porta de uma cabana daquele acampamento começa a fazer barulho. Alguém vai aparecer, ela precisa se soltar rápido. E ela consegue se soltar a tempo. Eu quero ressaltar agora pra vocês uma cena dessa animação que, quando eu assisti pela primeira vez, me gelou a espinha inteira. Depois de ser solta, ela vai olhar pro próprio reflexo naquele espelho dela. E o reflexo dela vai ser uma pessoa real. É só um detalhe, é uma coisa super singela, só que quando eu tava vendo, eu não tava esperando, então foi um susto genuíno. Where are you going? A gente não tem tempo pra debater sobre isso. A garrafa tá atrás da Brooke. Ela sai correndo, só que a floresta tá escura demais. E ela, obviamente, acaba caindo. Nessa hora, ela vai ver de um lado a garrafa e do outro a Jenny Joy tentando hipnotizar ela de novo. Então ela continua correndo. Tanto o Pippin quanto a garrafa estão na cola dela. Enquanto ela tá correndo, eles ficam repetindo, dizendo que ela tá indo pro lugar errado, que ela não vai achar o acampamento e que eles vão encontrar ela. E quanto mais ela corre, mais perto eles ficam, parece. A Jenny Joy fica iluminando ela pra deixar claro onde ela tá. Logo, ela precisa se esconder
esconder da luz. Ela precisa de um lugar fechado, e dito e feito. A Brooke vê ao longe uma caverna, e sem pensar duas vezes, ela entra correndo pra dentro dela. E lá dentro, a Brooke fica olhando pra fora, vendo os três procurando por ela. Pelo menos dessa vez, realmente parece que eles perderam ela de vista. E o esconderijo era perfeito, só que a Brooke acaba se entregando sem querer por conta de um grito. Quando ela tá lá dentro, ela simplesmente dá de cara com um cadáver dentro da caverna. Show you the way. Right where you belong. O grito da Brooke foi tão alto que a vibração que ela causou fez aquela caverna antiga colapsar. Cara, teoriazinha rápida antes do Rip falar. Tá aí? Tá vivo, homem? Teoriazinha rápida antes do Rip falar. Cara, será que, tipo assim, meio que não é um desenho, tá ligado? O bagulho tá acontecendo de verdade, é uma pessoa. Tô ouvindo, só tô prestando atenção, foda. Tá acontecendo com uma pessoa de verdade, tá ligado? E ela tá meio, tipo, alucinada. Aí, tipo, parece uma historinha, parece um desenho, mas na verdade é uma pessoa de verdade. Ou o desenho é só uma forma de mostrar o que aconteceu. Quem sabe? Algum dos dois. Em cima dela. Tem Ou destinos às que são vezes, tipo piores que a assim, morte, meus amigos. A Brooke tá soterrada, ainda são viva, pessoas esmagada fantasiadas naquelas também, tem essa pedras, possibilidade. imóvel. Na hora que tudo desabou sobre ela, ela apagou. Ela vai acordar horas depois, ouvindo usam um isso pra marsupial poder Pippin conversando encontrar com outra vítima, mais vítimas. dizendo tá perdido também, inclusive usando as mesmas palavras que ele usou pra ela. I must have forgotten my way, too. Sei não, Gigaton Games. Depois disso, ela vai apagar de novo e vai acordar só horas depois, já sendo dia. Ela ficou presa numa posição que ela ainda consegue olhar pra fora. Ela acorda nessa hora com gritos distantes de uma voz feminina. E quanto mais perto esses gritos ficam, mais ela consegue entender o que eles estão falando. Até que então fica claro o que tá sendo dito. Brooke. A voz tá gritando pro Brooke. A turma da Brooke tá procurando por ela na floresta. Só que a Brooke simplesmente não consegue gritar de volta. As pessoas não vão achar ela. Enquanto ela tentava gritar de volta pra ser encontrada, as vozes que estavam chamando por ela começam a ficar distante de novo. E ali fica ela, olhando pro reflexo do seu espelho quebrado pra tentar enxergar alguém, só que não tinha mais ninguém. As meninas ainda estão procurando por ela, só que elas estão bem longe, tanto que nem dá pra ouvir mais os gritos. Até que então, uma outra voz passa a ser ouvida, e essa voz apenas tá dizendo pedra, pedra. Alguém encontrou a Brooke, mas não era quem ela queria. Brooke, Pra caralho. Assim acaba The Hunt Among the Green, com o fim de Brooke sendo em aberto, mas certamente não é um final bom. Eu acho que a única mensagem que esse vídeo passa é bem óbvia. Ou não, na verdade. O que eu vi nesse vídeo é: a gente não pode ir longe demais por ambições supérfluas nossas. A Brooke queria ser a melhor, mas ela já era a melhor. Ela já era a aluna com mais distintivos. E além de ser a melhor, agora ela queria ser a primeira a conseguir um novo distintivo. Quando ela perdeu a mochila dela, ela podia ter procurado item por item de novo. Mas ela infelizmente preferiu ir floresta adentro, sem saber o caminho. E eu não tô botando a culpa nela, longe disso. Se alguém aqui tem culpa, definitivamente são os adultos responsáveis pela Green Girl Guild. Esse nome é difícil de falar, tá? Green Girl Guild. Os culpados são os adultos responsáveis por essas meninas. Eu digo isso porque simplesmente não tinha um adulto a todo momento Cara, de olho nelas. E elas são crianças. Agora, por que Dá que o pra vilão ir tá bem longe e falar que, tipo, fazer um bem bolado de, tipo assim, é um esquema, tá ligado? A galera que é dona do acampamento trabalha junto, tá ligado? Pra poder fazer essa parada acontecer. animação Devem é receber justamente o alguma protagonista coisa, do desenho que ia passar suborno. logo depois nesse canal. Isso é algo que a gente nunca vai saber. Se bem que nos Vai canais de cuidar mal TV da antigamente, rapaziada. realmente, quando ficava de madrugada, eles passavam uma programação um pouco mais estranha. A própria Cartoon, quando fechava, passava isso aí. Era assim que a Adult Swim te fazia ir dormir cedo. Inclusive, tá na minha hora já. Não se esqueçam de passar no canal do criador. O mérito é totalmente dele, eu só apresentei pra foi vocês. longe? Os links Não, dá estão pra na fazer descrição, muito bem por favor, bolado passem pra- lá e o bagulho. digam que vieram daqui. A melhor experiência sempre vai ser no canal É porque, original. tipo assim, é E, meio- eu vou me despedir de vocês. É meio foda, porque eu não
Minha dicção tá uma bosta, tô meio ruim pra explicar. Mas dá pra ir bem longe nas ideias, mano. Como se eu tivesse Nas atrasado teorias pra ir dormir, do que mas pode antes eu vou ser. pedir um favor. Se tu puder, se inscreve lá no meu canal de gameplays e lives, que tá com quase 300 mil inscritos. Eu quero muito bater esse número lá, assim como eu quero bater os 2 milhões aqui. Então se inscreve aí também. E aí, meus amigos, eu vou ir dormir, já tá tarde, hein? Minha mãe vai brigar comigo. O meu nome é Ip, e tchau, e boa noite aí aos guri. Nossa, daqui pra frente é só os créditos, caramba. Bom, esse foi o vídeo do El Hip, mano. Cara, a animação muito bem feitinha e o bagulho dá pra fazer muita teoria com a parada. Não sei se o autor vai dar continuidade, até porque aparentemente ficou bem popular, mas eu não sei se ele vai dar continuidade ou é uma história de um episódio só. Que também tem dessas, mas é um bagulho muito bem feitinho, mano. Eu curto, dá pra fazer vários bem bolados, mano, porque eu tô ruim de explicar. Bom, é isso. Se você viu esse vídeo pelo YouTube aqui, você tá provavelmente no meu canal secundário. Passa no meu canal principal lá, a gente faz as lives todos os dias e eu posto vídeos uma vez por semana mais bem trabalhados, tá? Valeu e até uma próxima.